a gente chega à conclusão que para o time dar certo tem que ser depois do Abel, né? Eu tinha apostado já que o Inter ia ser um dos que ia brigar ali, eu ia ficar entre os três, eu acho que é um grande candidato, sim, acho que ele vai até o fim. Qual desses times vocês apostariam que vai ser o primeiro a perder? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil e hoje é dia de Zona Mista, é dia de falar de Campeonato Brasileiro e eu tô aqui com dois participantes aí que são bem frequentes aqui no canal, Vitor Geron, lá do OneFootball, seja bem-vindo, Vitor. E Lucas, vamos lá falar de mais uma rodada do Brasileirão. E Marcos Monteiro, também lá, editor do OneFootball. Seja muito bem-vindo, Marcos. Valeu, Lucas. Vamos lá ver o que essa rodada guardou pra gente. Tá faltando ainda um jogo, mas tivemos jogos bem interessantes aí. Talvez um dos mais importantes, mas na parte de cima da tabela já, né? Que foi o Vasco e o Grêmio, né? A pergunta que não quer calar. O Vasco pegou a primeira pedreira aí, o primeiro time realmente que estava bem no campeonato. E o que a gente vê pro Vasco depois desse jogo aí? O que vocês acham que a gente pode tirar desse jogo? Se o Vasco vem realmente para brigar por alguma coisa, esse jogo trouxe alguma coisa positiva pro torcedor vascaíno aí? Eu acho que o Vasco, assim, de fato, né, fica um pouco de frustração para a torcida que vinha numa empolgação de 100% de aproveitamento e tal. Pegou o Grêmio, que não é um time, como você disse, é um dos candidatos ali. Ficou, acho que, mais frustrante, porque tinha uma expectativa de pegar um Grêmio que está pensando na final do estadual, assim, tem uma sequência agora de jogos com Caxias, então o Renato não usou o Vanderlei nem o Jeromel. E já não tinha o Diego Souza, né? Então, assim, era um Grêmio um pouco enfraquecido, era a chance do Vasco conseguir mais uma vitória, e foi um jogo muito fraco, assim, né? O Vasco não conseguiu criar muito, esperava-se muito, a gente colocou no Cartola o Cano, achando que ele ia continuar fazendo gols, não fez, mas a realidade do Vasco, assim, é tentar não perder os pontos, né, quando joga em casa ou quando pega times inferiores, porque, sinceramente, eu não acho que o Vasco vai brigar por título. Então, tudo que o Vasco conseguir acumular de gordura agora para, de repente, buscar uma vaga em Libertadores, acho que tudo ajuda, mas a realidade do Vasco é mais ou menos por aí. Assim, eu acho que era um pouco fantasioso aquele 100% de que tá em primeiro e tal. Eu não acho que vai ser isso o campeonato inteiro. Marcos, você acha que o Vasco não teve um bom futebol, né? Na verdade, o jogo foi, como o Vitor falou, foi um jogo bem fraco. Mas você acha que o Vasco tem mais para apresentar ou o jogo contra o Grêmio é o Vasco de verdade? Eu acho que eu concordo com o Vitor nisso, assim, o jogo meio que representa um pouco da realidade, né? O que a gente estava vendo do Vasco, assim, bom deixar claro, não é que o Vasco estava jogando mal, mas o Vasco estava enfrentando adversários enfraquecidos, né? Por exemplo, pegou o Sport, ganhou por 2-0, aí pegou o São Paulo, que São Paulo é aquilo, né? A gente nunca sabe. Pode ser que jogue bem, pode ser que jogue mal. Contra o Vasco não jogou tão mal assim, mas falhou atrás, o Vasco foi lá e marcou. Daí pegou o Ceará, e daí agora pegou o Grêmio, que daí já é um time mais estável, né? Apesar de ter jogado com grandes desfalques, igual o Vitor lembrou, ainda assim é o Grêmio, né? Tem uma base bem estabelecida ali nos 11 titulares. E daí o Vasco não conseguiu criar, né? O jogo foi bem fraco, como o Vitor disse, e não teve nenhum lampejo individual. Eu lembro que na última vez que eu apareci aqui no canal, eu falei disso, né? Falei, que o Vasco venceu o Sport com 2 gols do Bastos, depois venceu com 2 gols do Cano, e agora não teve nenhum brilho individual. Então, mostra que, como equipe, o Vasco ainda tem muito que evoluir. E não foi o que a gente viu contra o Grêmio. Eu acho que a realidade do Vasco vai ser essa. Quando começar a enfrentar as equipes da parte de cima, ou equipes que vão aí buscar Libertadores e tal, o Vasco vai sofrer. Igual sofreu agora, né? Contra um time, teoricamente, misto para reserva, assim. Você comentou do São Paulo, eu já vou puxar o joguinho do São Paulo, que deu aquela aliviada agora com a vitória, né, gol do Pablo. O São Paulo que é um time instável, né? Mas vocês acham que o São Paulo vai trazer algo mais? Você acha que o Diniz ainda consegue dar digamos assim, obter resultados?
ou esse jogo foi um ponto fora da curva? Realmente o São Paulo não briga por Libertadores aí? É difícil, né? O Diniz mudou. Ontem a defesa quase que completa toda, assim, colocou o Léo, que é lateral improvisado, daí pegou um menino da base, o Diego Costa, e tirou o Arboleda e o Bruno Alves, que até antes da parada era ponto forte do São Paulo, a defesa, assim, depois desandou, daí agora ele troca tudo. O Luciano começou, então aquele esquema que tinha o Daniel Alves buscando bola lá atrás, e quando tinha o Antony, o Vitor Bueno aberto já não existe mais, agora tem o Pablo e o Luciano na frente, então assim, cara, praticamente tá começando de novo, assim, um time novo, montando um time novo. É muito incerto, assim, porque daí o Diniz começa a usar os garotos, e eu acho que é válido você apostar nos meninos, só que a pressão do São Paulo é muito grande por título e tal, então assim, esses meninos eles oscilam, eles estão começando agora no profissional, é complicado. Daí, ao mesmo tempo, ele não usa o Hernanes, assim, que eu acho que é um cara que pode não estar mais na mesma forma que ele tinha anteriormente, mas poderia ser muito útil para o São Paulo atualmente, então é muito confuso esse time, assim, mas o ponto positivo é que a troca que o Diniz fez, o Everton pelo Luciano, né, ele usava pouco o Everton, um cara que machucava muito, tá dando resultado, né, o Luciano fez o gol que garantiu a vitória na rodada passada e agora deu o passe pro Pablo, participou bem ali do ataque, então acho que o Diniz tá tentando encontrar essa forma. Eu acho assim, o campeonato é muito longo, né, não dá para saber ainda o que vai acontecer, eu não acho que o São Paulo também briga por título, mas por Libertadores, do que a gente está vendo do nível assim, do campeonato, vários times medianos fazem um jogo bom, perdem outro, eu acho que tá no bolo ali, não dá para descartar. Eu acho que o Diniz agora que, nesses últimos jogos, ele meio que tá com a corda no pescoço, assim, né? Então, o que eu percebi, o que eu pude perceber é que a pressão tá tão grande que ele falou, então, já que tá para cair, deixa eu mudar tudo de uma vez. Que se der certo, deu certo. Se der errado, não vai fazer diferença, porque eu já tô complicado aqui, né? Eu acho que foi um pouco isso que deve ter passado pela cabeça dele quando ele tirou a zaga que estava funcionando, basicamente, principalmente mais pro começo do ano, e tentou arriscar, né? Ganhou um fôlego a mais aí, né? Porque venceu por 1-0 o segundo jogo, então, assim, já dá pra esperar mais um pouco antes de derrubarem o cara. Agora, se vai dar resultado ou não, a gente vai ter que esperar mais uns 3 jogos, né? Porque o São Paulo é muito disso, né? Venceu 2 agora, pode perder os próximos 3. O São Paulo faz muito tempo que é difícil de traçar, assim, uma curva pro São Paulo. Falando em candidatos ao título, eu acho que a gente já não pode mais ignorar o Inter, né? O Inter mais uma vitória aí, e agora contra um dos favoritos, jogando bem, razoavelmente bem, talvez também o Atlético Mineiro não foi tão bem nesse jogo, mas o Inter, vocês acham que o Inter tem elenco para manter um bom rendimento aí até o final do campeonato? Já que a gente estava discutindo times de meio de tabela, times candidatos ao título, né? O que vocês vê? Aonde vocês colocam o Internacional agora? Eu acho que o Inter, assim, fez um jogo com o Atlético que tem um mérito do Inter, né? O Atlético já segunda derrota consecutiva, mas eu acho que esse é um pouco do técnico do Kudê e desses técnicos que chegam no futebol brasileiro, eles têm uma cultura de você tentar adaptar o seu time ao adversário e não ter muita vergonha disso quando é para jogar mais defensivamente e tal. Então, assim, defensivamente o Inter foi muito bem, anulou os pontos fortes do Atlético, que teve a bola, mas criou pouco. Eu acho que tem um mérito nisso quando você conquista a vitória. E eu acho que a gente já começa a ver o Kudê fazer usar o elenco da melhor forma possível, né? Infelizmente ele perdeu o Guerreiro, né? Que é um atacante que muita gente reclama que às vezes faz pouco, mas ele é muito importante num sistema tático ali, ele ajuda marcando, ele segura muito a defesa, então ele dá trabalho para os zagueiros. Realmente não é um elenco tão farto assim, né? A gente viu o Potker entrou na última rodada, foi muito mal. Agora o Galhardo tá jogando ali mais avançado. Parece que o Inter ainda quer um atacante, né, para substituir. O Guerreiro tá fora da temporada. Então também precisa de alguns ajustes, assim. Mas se conseguir manter esse ritmo de
ir adaptando ao adversário e o Kudê agora conhecendo melhor o elenco, eu acho que o Inter, eu tinha apostado já que o Inter ia ser um dos que ia brigar ali, eu ia ficar entre os três, eu acho que é um grande candidato, sim, acho que ele vai até o fim. Eu acho que o Inter também vai ficar ali por cima. Eu não diria talvez no G4, assim, mas eu acho que ele pega uma pré-Libertadores, talvez. Claro, é muito difícil, né, você fazer essa análise agora, ainda com mais de 30 rodadas para rolar, né? Eu também não acho que o elenco do Inter seja tão farto, mas eu acho que o Kudê é um excelente treinador. Então eu acho que isso pode fazer a diferença, apesar do elenco não ser lá essas coisas. A gente viu, por exemplo, nesse último jogo, né, abriu o placar cedo, fez o dever de casa, né, fez 1-0 acho que com 7, 8 minutos no primeiro tempo. E depois a eficácia defensiva do Internacional foi absurda, né? Anulou o ataque do Atlético Mineiro, que também não foi tão criativo, assim. O Atlético Mineiro buscou peças ali pro ataque, né? Foi lá e trouxe o Keno de volta. Tinha-se uma grande expectativa em cima do Keno e o Keno foi mal, né? Desde quando voltou pro Atlético Mineiro, o Keno não tá indo bem. Então, assim, não justificou o investimento. Tem que ver como é que o Galo vai lidar com isso, né? Se vai conseguir encontrar essa criatividade. Ao mesmo tempo que o Inter tem o bom treinador que pode fazer a diferença, o Galo também tem, né? Que é o Sampaoli. Então vai ser interessante ver o desenvolvimento dos dois times, né? Porque tem muito disso. O campeonato é longo, não tem muito que a gente ficar falando, vai terminar em quinto, em sexto. Pode ser que chegue uma peça que faça total diferença e encaixe bem. Para o Inter, essa peça nesse momento tem que ser um centroavante, porque se o Guerreiro fora, Potker, se eu não me engano, vai ficar agora 3 semanas fora também com uma lesão na coxa. Então, mostra a fragilidade do elenco, né? A gente está falando que o elenco do Inter não é forte, aí já não tem mais opções para ser o 9 do time. Ou vai buscar na base ou tem que trazer alguém rápido. Então, eu vou colocar uma pergunta para vocês. Nós tivemos Internacional Atlético Mineiro e a gente tem o Pato, né? Aí, atualmente sem clube, digamos assim, busca em negociações com o Internacional e surgiu aí a possibilidade dele ir para o Atlético Mineiro também. Se vocês fossem o Pato, para onde vocês iriam jogar? Onde vocês acham que ele encaixa melhor? Onde ele teria mais oportunidades? Cara, se eu fosse o Pato, eu iria pro Inter, justamente como o Marcos colocou, assim, é um time que tá precisando de um atacante, ele já tem uma identificação com o clube e tal, boa parte da torcida a gente pode dizer que gosta dele, mas se eu fosse do Internacional eu não contrataria o Pato, cara, porque eu acho que pelo que ele custa e o que ele entrega, assim, atualmente, já faz um tempo, né, um cara muito instável, assim, desliga muito do jogo, eu não acho que é um grande investimento, apesar de muito jogador dar certo, né, às vezes no Grêmio, no Inter, que a torcida empurra e tal. Não sei, cara, eu acho que a melhor opção para ele é o Inter, mas não sei se ele vai resolver o problema do Inter, não. Eu, se fosse o Pato, ia pro Inter também. Eu entendo essa questão que o Vitor falou da falta de um 9, né, então o Pato praticamente já chegaria para jogar, né. Mas eu, se fosse o Pato, iria mais pro Inter por um momento de reflexão mesmo, né, de falar, eu tô num momento da minha carreira que as coisas não estão dando certo já faz um tempo, tá na hora de eu tentar alguma coisa pra, sei lá, ressurgir. E às vezes tem disso, né? O cara volta pro time que revelou, tem toda uma ligação com o clube. Pode ser que isso ajude na carreira, né? Porque o Pato é isso, né, cara? O Pato surgiu com uma promessa muito grande. Eu lembro de um jogo dele contra o Palmeiras, na época que ele tava no Inter ainda. Ele acabou com o jogo e logo depois ele já saiu do Brasil. Mas assim, ele é um cara que deslanchar de deixar de ser uma promessa para ser uma grande realidade nunca aconteceu. Então talvez seja a hora dele colocar a mão na consciência ali e falar, não, deixa eu voltar pro Internacional, deixa eu tentar um recomeço, vamos dizer assim, para ver se agora dá uma deslanchada, agora mais que já tá com quase 30, né? Acho que talvez até um pouco mais, não lembro a idade dele de cabeça. 30, Mas ele parece um jogador em fim de carreira. A gente fala do Pato assim, né? Parece que, cara, quantas vezes já agora vai. Por isso que eu não tenho muita expectativa mais, não. Pois tem que ver que ele deve ter, assim, mais uns 5 anos de carreira, se muito 6, 7, entendeu? Talvez seja a última chance dele conseguir um contrato de 4 anos, pra ser sincero. Então, talvez seja a hora dele realmente pensar, não, deixa eu ir pra casa e tentar, pelo menos, terminar a minha carreira com dignidade. Olha, a gente estava falando de candidato ao título, e o Flamengo? O Flamengo que, de novo, decepcionou, né? Não é nem questão de vitórias ou empates, e não tirando o mérito do Botafogo, que teve um bom jogo, mas o Flamengo foi muito abaixo do que todo mundo esperava,
com um time completamente diferente do que todo mundo esperava. Sem Arrascaeta, sem Gerson, um time com ainda dificuldade para criar. E aí, o Domenech vai começar a sentir a pressão agora de verdade? O que vocês acham? Ele tá fazendo os testes, né? Assim, no Brasil é assim, não tem muito tempo para treinar, muita pressão, então ele acaba fazendo os testes em campo, jogando para valer. Eu ainda acho que uma parte da torcida reclama muito disso, né? Que ele chegou mudando. Eu também acho, porque ele começou com o Botafogo, ele colocou o Bruno Henrique de centroavante, o Gabigol aberto na direita, daí ele colocou o Pedro Rocha na esquerda, que foi bem, assim, criou boas situações, mas, assim, daí você deixa o Gabigol muito longe do gol. Acho que ele sentiu, o Bruno Henrique não tá bem, também como centroavante não foi bem, daí o Everton Ribeiro, que vinha bem, assim, né, no Flamengo, mais ali no meio, com dificuldade, do lado do Diego. Então, assim, daí você às vezes ganha, igual o Pedro Rocha estava bem, mas daí você anula uma outra peça importante. Então, são muitas mudanças. Aí no segundo tempo ele voltou, mas daí o time também, ele tirou o Pedro Rocha, né, e o time não rendeu. Daí, o Gabigol, né, ainda resolveu, fez gol de pênalti, acertou a trave, mas ainda é muito, assim, são lapsos daquele Flamengo que a gente viu, né, então é difícil saber se ele vai... Eu não sei se ele vai ter tempo, né? Porque a pressão já é muito grande, a comparação com Jesus vai sempre existir. E, cara, se não começar a dar resultado em breve, ele sabe, assim... Alguém deve ter falado para ele que no Brasil o negócio... a paciência é curta, né? Então eu não sei se o Flamengo vai encaixar com o Domenech. Eu não sei se vai ter tempo para encaixar com o Domenech. O Flamengo deixou a desejar no jogo, né? Importante também salientar que o Botafogo fez uma boa partida do outro lado, né? O Botafogo foi bem, se defendeu certinho, não deu muita bobeira na zaga. O Luiz Henrique desafogou bem pela esquerda, aproveitou a falha do Mateuzinho, né, que entrou na lateral direita do Flamengo e deixou uma avenida. Então, o Luiz Henrique é muito rápido, né? Ele pegava a bola, disparava e criava muita oportunidade ali pela esquerda. Então, foi bem. Agora, do outro lado, o Flamengo, de novo, não encaixou, né? As mudanças não estão surtindo efeito. Mas eu acho que assim, claro que é inevitável você comparar, né, o time que está agora com o time que foi ano passado, e é isso que o torcedor quer ver de novo, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer com o Domenech. Se o Domenech cair daqui 4 rodadas, o que eu não duvido que aconteça, o próximo treinador dificilmente vai emplacar um time igual foi de 2019, porque o time de 2019 era o time do Jesus, e o Jesus não vai voltar, né? Então é complicado. O torcedor também tem que saber trabalhar com essa expectativa. Você não vai ficar queimando o treinador em cima de treinador. Ele vai falar, você não tá entregando o time de 2019. Mas óbvio que não vai entregar, né? Porque não é o Jesus que tá ali mais. Então é isso que tanto o treinador quanto a diretoria do Flamengo tem que ter em mente. Agora, com as peças que tem, o Flamengo tem que entregar mais do que tá entregando nesse momento, né? Independente de não ser o time de 2019, tem que jogar mais. Então... é aí que a pressão vai apertar de verdade, né? Porque não tá jogando, assim, tá muito decepcionante o futebol brasileiro, né? De 2020, de um modo geral, e o Flamengo também, porque o futebol brasileiro tá feio faz tempo, pra falar a verdade. Mas ano passado o Flamengo meio que aliviava isso, né? Porque você via o Flamengo jogar, era um time interessante, todo mundo queria ver o Flamengo jogando, porque sabia que ia ter um bom jogo. Agora nem o Flamengo esse ano tá jogando bem, né? Então, vamos ver como é que vai ser a pressão. Eu não duvido nada que o Domenech caia daqui umas 5, 6 rodadas, porque a gente sabe como é que é o Brasileirão. E tem uma questão dessa comparação, só para colocar que a gente compara com o time do Jesus já no auge, depois que o Jesus já tinha tido tempo, tinha feito as experiências dele e tal, o time estava voando. Então, assim, você tem que olhar para o começo do trabalho do Jesus. Também teve dificuldade. Se a gente lembrar, até na Libertadores, sofreu com o Emelec. Cara, era uma construção. Então, é muito injusto você comparar com um time que já tinha dado certo, que já estava voando. A gente tem que ver que é um início de trabalho. Eu acho que ele muda muito, não precisaria mudar tanto, mas é um início de trabalho. Esses resultados a gente tem que dar um tempo para ver o que isso vai render lá na frente. Né? Tem que lembrar o jogo do Jesus na Libertadores, que eles perderam por 2-0, e porque ele colocou o Rafinha de ponta direita, deixou uma avenida para trás, os caras foram lá e aproveitaram, né? Então, assim, o Jesus também errou no começo dele, né? Todo mundo lembra só que o Jesus teve 5 títulos e 4 derrotas, né, pelo Flamengo. Só que o começo do trabalho de Jesus foi um tanto conturbado. Menos conturbado do que o do Domenech, mas é porque eram situações diferentes, né? O Jesus pegou um time que veio do Abel, né?
E estava muito mal. Então, assim, para melhorar aquele time não era muito difícil. Só que ainda assim o Jesus teve uns jogos de adaptação. E agora o Domenech pegou um time que veio do Jesus. E assim, o período de adaptação vai ter que ser maior. Não adianta, não tem o que fazer, né? Mas de fato, talvez ele esteja arriscando muito mesmo. Talvez ele podia manter a base e ir mudando talvez 1 ou 2 peças por jogo. E ainda assim não peças essenciais, né? Tipo, o cara deixou o Arrascaeta e o Gerson no banco contra o Botafogo. Aí não vai querer que a torcida pegue no pé, é complicado. A gente chega à conclusão que pro time dar certo tem que ser depois do Abel, né? Porque o Abel Braga estava no Flamengo, saiu, e o Flamengo se deu bem, e agora o Abel Braga estava no Vasco, saiu, e o Vasco tá rendendo, né? Ó, gente, eu trouxe a seleção da rodada. Você aí tá vendo com Praz no gol, Gabriel Lacerda, Sabino, Ricardo Graça, Patrick de Paula, Pablo no ataque. E a partir daí eu já queria puxar o próximo jogo, o próximo time pra gente falar, que é do Palmeiras. Que muito eu pensei em colocar o Lucas Lima nessa seleção da rodada. E o Palmeiras jogou bem mesmo? Essa é a dúvida para essa rodada, né? O Luxemburgo falou que agora o Palmeiras vai jogar bem e que ele estava jogando mal de propósito para ganhar o Paulistão. Eu não vou falar nada sobre essa afirmação, mas eu queria a opinião de vocês sobre o Lucas Lima aí e se vocês acham que ele deslancha aí um pouco no Palmeiras com o Luxemburgo. Eu acho que, assim, o Luxemburgo, quando ele inventou que ia colocar um esquema com 4 atacantes, ia centralizar o Dudu, né, o Dudu ainda tá, a gente fala, pô, vai ser difícil achar esse meio campo, o Dudu, pô, era um cara que ajudava tanto pelo lado, né, já estava tão adaptado, aí centraliza, muda o cara de posição, e daí o Dudu foi embora e agora ele está tentando achar um esquema ali com os meias que ele tem, que são vários, mas nenhum deslanchou no Palmeiras, né? O Scarpa, o Lucas Lima, aí tem o Veiga, tem o Zé Rafael, que é um pouco diferente, mas também joga por ali. Nesse jogo com o Santos, eu achei que funcionou, assim, tanto o Bruno Henrique, também mais um volante ali meio, mas junto com o Lucas Lima, e os meninos, né? Quem resolveu no Palmeiras foram os meninos, Patrick de Paula. Então, assim, o Lucas Lima é um pouco aquela questão assim, quantas vezes a gente já falou, pô, Lucas Lima, se espera mais, vai, não vai? Nesse jogo ele foi muito bem. Vamos ver se ele parece que vai ter uma sequência agora. Eu acho que o Luxemburgo já mostrava esse interesse em trabalhar com que seria um camisa 10 ali, um meia, né, criando as jogadas. Vamos ver se vai dar resultado. Assim, agora, esse negócio de no Paulista eu fiz para ganhar, é muito mais fácil você ganhar quando você joga bem, né? Porque você cria mais chances, você não precisa jogar, não existe isso de você joga mal, mas ganha, você joga bem e perde. Não, é mais fácil você jogar bem e ganhar, é o natural. Então eu acho que o Luxemburgo, a gente critica muito quando tem que criticar, né? Mas contra o Santos foi bem. Então eu acho que ele merece crédito, vamos ver a sequência, né? Porque não adianta também fazer um jogo bem e depois voltar aquele joguinho feio, assim, que o Palmeiras andou apresentando. Mas parece estar evoluindo, né? Eu não sei se o Marcos concorda. Acho que é fácil falar em evolução no Palmeiras, porque estava tão ruim que qualquer coisa que você faça um pouquinho melhor já tá indo bem, né? Então eu acho que a gente tem que esperar mais 2 jogos para ver. Tem que ver que também pegou o Santos, né? Que não estava vindo bem, daí veio o Cuca, deu uma melhorada, mas ainda assim também está bem instável, né? Então tem que talvez pegar um adversário mais qualificado e tal para ver o que vai realmente acontecer, né? Agora, essa falha do meio de campo é crônica no Palmeiras, né? Há muito tempo o Palmeiras não tem um 10. Tanto que o 10 do Palmeiras é o Luiz Adriano, né? Que é o centroavante. Então, assim, faz muito tempo que o Palmeiras não tem um meio campo que faz articulação. Peças não faltam, né? Porque tem o Scarpa, tem o Lucas Lima. O Zé Rafael poderia fazer essa função, apesar de não ser muito a dele, mas assim, também não tá dando certo. Eu acho que o Palmeiras está apostando bem na base, né? O Gabriel Menino joga muita bola, o Patrick de Paula também, tanto que já se fala em Patrick de Paula fora do Palmeiras, o que seria um absurdo. Seria, sim, a torcida do Palmeiras já está na bronca com a diretoria faz tempo, e seria mais um motivo absurdo para a torcida ficar na bronca, assim, porque vendeu o Patrick de Paula com menos de, sei lá,
15 jogos no Brasileirão. É uma falta de planejamento sem tamanho. Porque é quem tá salvando, né? Foi quem salvou no título do Paulista, foi quem salvou ontem contra o Santos, que fez um belo gol, que colocou o Palmeiras à frente no placar de novo. E daí o cara vai liberar, tá, beleza, 15 milhões de euros. Não, tudo bem, mas o Palmeiras não tá numa crise financeira, assim, pra ficar vendendo jogador com menos de 15 jogos, né? Então, o Palmeiras teria que ver isso, assim, porque é a base que tá salvando, né? E a gente ainda nem tem o Veron em campo, que tava contundido. Então, assim, espera-se muito desses meninos da base, e eles têm correspondido. Então, eu não vejo por que o Palmeiras teria que se livrar deles agora, uma vez que o Palmeiras não precisa tanto do dinheiro, assim. Né? Vamos ver o que vai dar. É diferente do Santos, por exemplo. Né? O Santos revela muito bom jogador e vende, né, os jogadores, mas o Santos tem um problema financeiro por trás que exige que isso aconteça, senão o Santos quebra. O Palmeiras não tem isso, né? Então por que ia liberar o Patrick de Paula? Segura ele um pouco, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. Agora, a evolução do Palmeiras, claro, o jogo é melhor, né? Indiscutível, mas pior do que estava era difícil. Então vamos ver o que vai ser daqui uns 2 jogos. E eu queria fechar falando um pouco do Bahia, porque assim, eu entrei nesse Campeonato Brasileiro, digamos assim, acreditando muito no time do Bahia, apesar de não ter feito uma boa Copa do Nordeste, não estar tão bem no Campeonato Baiano. Mas o Bahia está com muita dificuldade de criar e jogou contra o Ceará, o terceiro jogo contra o Ceará em um mês, eu acho, né? E em 25 dias, na verdade. O terceiro jogo contra o Ceará, a terceira derrota contra o Ceará em 25 dias. E o Roger Machado, ele tá com dificuldade de mudar o time. O Bahia falta peça. O Bahia vai ter um rendimento bom que nem teve ano passado. Qual a opinião de vocês aí sobre o tricolor aí? Foi ontem contra o Ceará, foi realmente assim, o Ceará, como você disse, parece que encaixou contra esse Bahia, né? Porque o Ceará estava vindo com muita dificuldade no Brasileirão, daí encontrou o Bahia, que ele já tinha ganhado na Copa do Nordeste e ganhou de novo. Também, o Bahia já vem uma temporada também mais instável, assim, eu não sei se a gente vai ver o Bahia nas mesmas condições do ano passado, que tinha o Gilberto fazendo muito gol e tal, que encontrou uma forma de jogar. Eu acho que, e por outro lado, já começa uma pressão no Roger, já tinha uma pressão do estadual, que ganhou aos trancos e barrancos, né? Mesmo tendo um time bem superior, daí foi mal na Copa do Nordeste. Eu tinha apostado no Bahia uma zona intermediária ali no campeonato, e eu acho que vai ser isso aí, assim, vai ganhar, vai dificultar para um time grande, como foi para o São Paulo, e depois perde do Ceará. Agora tem mais um jogo em casa, se não me engano, na próxima rodada com o Palmeiras. Não tem moleza, né, para esses times, assim, mas precisa fazer o básico, assim, tentar ganhar em casa, roubar um pontinho fora, mas eu acho que é um time de meio de tabela, não vejo tanta opção nesse Bahia do Roger também. Ô Marcos, você acha que o Roger tá ameaçado já? Já é realidade o Roger fora do Bahia? Eu diria que ameaçado já não, né? Uma pressão se inicia com certeza, porque, enfim, a Copa do Nordeste, a queda na Copa do Nordeste eu acho que ainda é muito significativa, né, para esse time, porque caiu de uma maneira que, assim, o torcedor não estava esperando. Só que falta peça na Bahia, né? O Bahia até tem um time titular ali que não é ruim, mas é isso, né? Então, assim, a peça de reposição que o Roger tem para trabalhar não ajuda muito, para ser sincero, né? Fez uns investimentos bem bacanas ali, né? Trouxe o Rodriguinho, mas, enfim, é difícil falar, né? Porque eu também apostei no Bahia meio que no meio de tabela ali, eu acho que, se eu não me engano, eu coloquei o Bahia em 7º lugar na aposta para a tabela final do Brasileirão. Eu acho que vai ficar por aí também, talvez até para trás. Eu queria muito que o Bahia surpreendesse, porque eu acho que é um time muito organizado politicamente e administrativamente, eu acho que é um time muito bom. Mas dentro de campo tá deixando a desejar, é verdade, né? Então, assim, agora você perguntando assim, o Roger tá ameaçado? Já acho que não. Mas, assim, é inevitável que uma pressão se inicie, sabe? Então vai ter que ligar o alerta e os próximos jogos vai ter que corresponder, né? Não precisa necessariamente vencer o jogo, né? Mas demonstrar um bom futebol dentro de campo, né? Porque a gente sabe que esses times assim, Bahia, Ceará, Sport,
quando pega um time grande, mais estruturado financeiramente, com melhores peças, é difícil vencer, né? Mas às vezes pode demonstrar um bom futebol dentro de campo e brigar por um empate, talvez seja suficiente para aliviar essa pressão já. Então, ó, queria fazer uma pergunta para vocês dois. Nós temos aqui alguns times invictos, apesar de nem serem times que estão no topo da tabela, né? Mas você tem Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco invicto aí nesse Campeonato Brasileiro. E aí fica a pergunta, qual desses times vocês apostariam que vai ser o primeiro a perder? Primeiro a perder. Cara, o Grêmio é bem curioso, né? Ele tá invicto, porque são 5 jogos, 4 empates, né? Até brinquei que se ganhar na próxima rodada, pode falar que 5 jogos invictos, se perder, 5 jogos sem vencer já. Não sei, cara, Botafogo, assim, eu achei que foi bem tem um clássico agora, né, com o Fluminense. Eu achei que ele foi bem contra o Flamengo, é um time que ainda a gente tem a expectativa do Calu no ataque, né, o Honda não foi bem, acho que é um candidato, assim. O Vasco também, como a gente já falou, óbvio que eles não vão ficar invictos para sempre, né, mas eu apostaria que talvez o Grêmio não joga, né, assim, o Grêmio vai fazer as finais do estadual, então ele vai ter um tempo mais de invencibilidade aí. Talvez Botafogo, eu acho que é um candidato a perder essa invencibilidade. Eu acho que caiu o Botafogo. É só uma observação. O Botafogo pega o Internacional na próxima rodada. O clássico é Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Então eu diria que ou Botafogo ou Vasco. É fácil arriscar isso, né? Tipo, o Botafogo vai pegar um Inter que tá bem, né? E o Vasco tem um clássico contra o Fluminense. O Palmeiras pega o Bahia, né? A gente acabou de comentar do Bahia, que não está nas melhores fases. O Palmeiras jogou bem a última partida, então eu imagino que o Palmeiras não vai perder o próximo jogo, assim. E o outro invicto é o Grêmio, né? Que o Vitor falou que nem vai jogar agora, porque tem a final dos estaduais, né? Eu vou de Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai perder pro Inter o próximo jogo. Eu vou concordar com vocês também. Eu acho que o Vasco passa do Fluminense. Apesar de clássico é clássico, né? Mas eu acho que o Vasco chega com mais gás aí e tá na inércia. Eu acho que o Botafogo não consegue bater o Kudê, não. Bem, vamos ver, né? Muito obrigado aí pela participação. Vocês aí, coloquem também quem aí vai ser o primeiro invicto a ser derrotado. Escreve aí nos comentários. Coloca aí o que vocês acham aí que vai acontecer nas próximas rodadas. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pela participação aí, Marcos. Valeu. Espero vê-lo de novo aí. E só para mostrar que eu e o Marcos não somos a mesma pessoa, hein? Primeira vez que estão nos vendo ao mesmo tempo, então tá aí a prova. Porra, eu tô até de branco, o cara tá de preto, como é que vai ser igual, diferente. Né? Não, tem nada a ver. Valeu aí, não esquece de deixar o like e, lógico, de se inscrever para não perder as próximas zona mistas aí. Errado. Para não perder aí os próximos dias da rodada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.